Seja convosco, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal Crescendo para Cristo. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos estudar mais uma linda história bíblica. E eu vou deixar uma dica para vocês. Vocês podem observar aqui atrás alguma coisa que fala sobre o tema. Além disso, eu vou recitar Salmos 19, versículo 1, que está escrito assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, vamos dar início a esse estudo e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, vem estar conosco, Senhor, nos protegendo, nos abençoando. A Ti damos graças, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos a Ti pela vida que tem nos dado e pedimos, Senhor, que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a nossa edificação. Esteja conosco, Senhor, colocando em nós, em nossos corações, o desejo de aprendermos mais e mais de Ti. Obrigado por mais essa oportunidade, é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês já devem ter assistido o vídeo anterior da irmã Raíssa, que fala sobre o primeiro dia da criação. Hoje nós vamos estudar o segundo dia da criação. E o objetivo do estudo hoje é estudar sobre a criação de Deus, aprender sobre o segundo dia da criação e a importância da criação de Deus nesse dia. Então vamos lá, se você ainda não pegou a sua lição, pegue a sua liçãozinha para acompanhar. Então, eu vou ler a minha liçãozinha aqui no computador e vocês podem acompanhar aí no caderno de vocês. Então tá escrito assim: Deus, nosso Pai, criou os céus e a terra e tudo o que existe em apenas 6 dias. Mas você sabe o que Ele fez no segundo dia? Você quer vir descobrir junto? Então vamos lá. Depois de criar a luz e separar o dia da noite, Deus disse: haja uma expansão entre as águas, separando as águas. E assim Deus criou os céus, separando as águas de cima das águas de baixo. Chamou Deus essa expansão céu. E foi tarde e manhã do segundo dia. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1. Agora, além da terra e das águas, existe o céu e o ar. Então, fazendo uma paradinha aqui na leitura, vejam como que foi linda a obra de Deus. No princípio, Deus criou a luz, que foi o primeiro dia. Aí houve tarde, manhã e o primeiro dia. Depois ele viu que o Espírito de Deus dele caminhava sobre a face das águas. E Deus disse: haja uma expansão. Então Deus pegou e separou as águas que estavam embaixo das águas que estão em cima. E ocorreu o quê? O céu. Isso que nós enxergamos aqui, que é essa expansão no ar. E depois nós enxergamos as outras coisas que Deus ainda iria criar nos outros dias. O céu é incrível. Lá está o quê? O trono de Deus. E tudo que vemos lá em cima, o sol, a lua e as estrelas. Então, tem muitas coisas que Deus, depois que criou o céu, fixou lá no céu. De dia, o céu ele fica claro. Então, nós podemos ver o sol, a luz do sol que nos aquece. E à noite, é como uma tela cheia de estrelas brilhantes, feitas para lembrar da grandeza de Deus. O rei Davi até escreveu assim, em Salmos 19: os céus manifestam a obra de Deus. E ele disse assim, ele comparou o céu a uma tela onde o sol se esconde. Tamanha é a importância dessa obra que Deus criou. Sabia que a chuva e a neve também vêm do céu? Então, além de estar o sol, a lua, as estrelas, os astros que iluminam tanto de dia como de noite, nós também temos outras coisas ali no céu. Nós temos as nuvens que fazem o orvalho, a chuva, a neblina. Nós temos no frio em algumas regiões a neve, E isso está escrito assim em Isaías 55:10. Lemos assim, a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes regar a terra e fazê-la produzir e brotar. Então a gente pode observar o quê? Que a chuva é super importante para nós e para todas as plantas e animais. Tem mais, ao redor de toda a terra existe o ar, onde podemos sentir o vento, onde temos o oxigênio. Então, além da importância do céu para ter o sol, a lua, as estrelas, ter a chuva, ter o frio, ter a neve, até a própria chuva de granizo,
todas essas coisas que Deus fez, uma coisa muito importante para existir a vida é a presença do ar, né? Então, olhem a maravilha da obra de Deus, né? Então, no ar temos o quê? Que é muito importante para nós? O oxigênio. Esse ar especial que respiramos e que nos dá vida. Sem oxigênio, a vida não seria possível. Assim como precisamos da luz e da água, também precisamos do ar. Deus realmente pensou em tudo. Você não acha? Dependemos de Deus e de seu Espírito para vivermos. Aí a gente tem mais um versículo lá no livro de Jó. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Somos como uma vela para brilhar e iluminar. A vela precisa de ar. Sem oxigênio, a chama apaga. Do mesmo jeito, nós precisamos do Espírito de Deus para viver e iluminar o mundo. Deus não é realmente perfeito? Vejam aí, né? Então ele fez o céu, essa maravilha aí que a gente enxerga, né? Tanto de dia como de noite. A gente consegue contemplar a nuvem, a gente consegue contemplar a chuva, as coisas, né? E além disso, para a gente conseguir contemplar todas essas coisas, nós temos o oxigênio. Sem oxigênio a gente não teria como respirar. Sem oxigênio a gente não observaria o vento, né? Vejam como que Deus é maravilhoso. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, a gente encontra mais um versículo muito importante. E nele está escrito uma promessa especial. Os sábios brilharão como a luz do céu, e os que ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Deus nos criou para sermos uma luz no mundo e com o seu Espírito podermos brilhar cada vez mais. Então vejam como é importante a criação de Deus. Então eu espero que vocês tenham entendido sobre a criação de Deus no segundo dia e agora nós vamos para as atividades. Então chegou a segunda parte da lição, o estudo do questionário. Mas antes disso, deixe seu like e compartilhe. Nós precisamos que essas lições cheguem ao maior número de crianças. Então, fale com seu amiguinho na escola, fale com seus coleguinhas, com as pessoas da sua família, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue a palavra de Deus. Então, na questão de número 1, nós temos assim: o que Deus criou no segundo dia? Só que para isso, para que nós possamos responder todas as questões, nós vamos precisar o quê? Da palavra de Deus. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá. Então, para responder a primeira questão, nós vamos ter que voltar lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 6 a 8. Está escrito assim: Deus disse: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das águas que ficavam por cima. E aconteceu assim. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, eu acredito que não ficou nenhuma dúvida sobre o que Deus criou no segundo dia. Deus criou a separação das águas, logo ele criou os céus. Questão número 2. Quem é o único criador de todas as coisas? Então, vamos lá. Mais uma vez, você precisa de um tempinho para responder a questão. Agora vamos para a questão número 3. Para isso, vamos fazer a leitura de Salmos 89, versículos 5 ao 7. Os céus exaltam tuas maravilhas, Senhor, a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? No conselho dos santos, Deus é grandemente temido e inspira mais temor do que todos os que o cercam. Para complementar a leitura, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, o versículo 19, que está escrito assim: tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir. Portanto, são apenas coisas que Yahvé, vosso Deus, distribui entre todos os povos que vivem debaixo do céu.
Então a gente vê aqui claramente que a adoração pertence a Deus. E além, é claro, do sol, da lua e das estrelas e de todos os astros celestiais, vocês puderam ouvir aí o canto dos pássaros, né? Então o céu também é o lugar onde esses animais aí podem habitar, voar livremente e a gente pode ouvir o canto deles. Questão número 4. De quem é o céu e qual o lugar do homem? Então agora nós vamos lá para Salmos. Salmos 11, capítulo 4 e 115, capítulo 16. E mais um tempinho para você responder. Então, fazendo a leitura aqui dos Salmos para a gente responder a questão número 4. De quem é o céu e qual o lugar do homem? Então, Salmos 11, capítulo 4. Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. Então, quem que está lá no céu, em seu trono? Deus. E Salmos 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Então, nós observamos o quê? Que Deus fez o céu para o trono dele. Além dele ter colocado lá os astros, o sol, a lua, as estrelas, né, para iluminar tanto de dia como de noite, o céu está reservado para o trono de Deus. E a terra ele criou para quem? Para nós, que somos o quê? Geração de Adão e Eva. Agora, a última questão antes da nossa atividade final. Qual a importância do ar para nós? Então, nós vemos esse vento aqui maravilhoso, né, que tem o oxigênio, mas qual a importância do ar para nós? Vamos lá para Gênesis 2, versículo 7. Um tempinho para você. Então, vamos lá. Qual a importância do ar para nós? Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, lendo esse versículo aqui, qual a resposta que nós chegamos? Que o ar, ele é importante para nós porque ele nos dá vida. Então, essa é a importância do ar. Sem o ar, nós não respiramos, logo nós não temos vida. Então, Deus fez esse ar especialmente para nós respirarmos e todas as criaturas viventes aqui na Terra. Então, agora, vamos lá. Vamos pegar nosso materialzinho, vamos fechar aqui um pouco a Bíblia e pegar o material necessário para fazer a nossa atividade número 6. Só um momentinho que eu já volto. Então, vamos nos preparar para a nossa última atividade aqui da lição número 4, que falou sobre o quê? O segundo dia da criação, a criação do céu. Então, para essa atividade, nós vamos precisar de uma vela. Eu coloquei a vela aqui num pedestalzinho. Um pires. No lugar do pires eu tenho aqui uma tampinha. E um vidro. Coloquei o fundo escuro aqui no potinho de vidro para que a gente possa observar a vela acesa. E para acender a vela, nós vamos precisar de um isqueiro, né? Ou de um palito de fósforo. Então, para você fazer essa atividade, você vai precisar ou da ajuda de um adulto, né? Ou do professor, se você está fazendo essa lição aí na igreja junto com os demais, né? As crianças e adolescentes. Então, sempre com a supervisão de um adulto. Então, para essa atividade, além dos materiais, né? E a ajuda do professor, nós vamos montar e vamos observar o que vai acontecer. Então, vamos acender a vela aqui. Vamos ver se o vento, que é o sopro de Deus, permite que essa vela seja acesa rapidamente. Só um momentinho. Então, nós conseguimos acender a vela e ela apagou. Dificuldades de se gravar ao ar livre. Vamos acender a vela novamente. Ela está acesa, só que eu vou colocar rapidamente aqui o potinho. Então, a vela está acesa, você pode enxergar. Vamos observar o que acontece com o passar do tempo aqui, com essa vela dentro do potinho fechado aqui. Então, observando um pouquinho mais, apagou. Então, nós observamos o quê? Que a vela se apaga. Então, continuando aqui a nossa atividade, né? Então, nesse experimento, o que será que nós temos aqui de representação? Então, tá escrito assim na lição,
que o copo, que é esse vidro aqui, ó, ele representa o quê? O mundo, né? Todas as coisas que estão ao nosso redor aqui, que seriam as pessoas, as influências, as redes sociais, né? Todas as coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que, querendo ou não, influenciam nos nossos pensamentos. A vela representa nós, que somos cristãos. E o ar aqui, ele representa o quê? O Espírito de Deus em nossa vida. Então, o que aconteceu? A vela estava acesa, quando veio aqui a influência do mundo, ela fez o quê? Ela bloqueou o ar, o Espírito de Deus, para fazer o quê? Nos permanecer acesos. Então, nós precisamos do sopro de Deus, desse Espírito, né? Para que a gente consiga o quê? Brilhar e iluminar. Então, nós precisamos aqui sempre mantermos a nossa vela acesa. Estarmos brilhando e iluminando, sermos a luz do mundo e o sal da terra. E para responder essa questão, nós vamos ler mais uma vez Jó, lá no finalzinho do texto da lição. Então, voltando ali à lição, em Jó 33, versículo 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, qual é a importância do Espírito de Deus em nossa vida? É a vida. Então, sem o sopro de Deus, sem o Espírito de Deus, nós não temos vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, paz seja contigo mais uma vez e até a próxima lição.